Bem-vindos ao Decoder Talks, onde a narrativa oficial vira ração para porcos e a verdade é servida crua, sem molho e sem anestesia. Eu sou Henrique Toledo e hoje vamos dissecar, com bisturi verbal e sarcasmo na veia, o novo episódio da novela distópica chamada O Brasil na Coleira Globalista. Capítulo de hoje, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, assinada com pompa pelo teatrão do STF. Enquanto isso, do outro lado do picadeiro, a Globo começa a jogar seus palhaços fora. Daniela Lima, Eliane Cantanhede, Mauro Paulino, degolados em praça midiática. Parece revolução, mas é só maquiagem de cadáver. A velha mídia, tentáculo lambuzado do Fórum Econômico Mundial, de Soros e dos jantares secretos do Grupo Bilderberg, só está trocando o figurino para continuar o mesmo espetáculo de dominação. Não caia nessa de mudança editorial. Isso é o equivalente político-midiático a uma cobra trocando de pele. Continua venenosa, só está mais discreta. É teatro para o gado bolsonarista aplaudir enquanto a coleira digital chamada CBDC, moeda eletrônica, vai sendo colocada no pescoço de todos, com o selo da modernização. E tem mais: sanções de Trump contra o Brasil, tarifas de 50% e a lei Magnitsky batendo na porta de Moraes. O sistema está tremendo na base, mas finge firmeza. Um castelo de cartas maquiado de Tribunal Constitucional. E você aí, achando que isso é teoria da conspiração? Pois é. O nome disso é Manual de Operações do Poder Oculto, e se você ainda não percebeu, é porque está assistindo o noticiário com os olhos vendados e o som do Jornal Nacional colado na orelha. Hoje, vou invocar o espírito do profeta maldito, Olavo de Carvalho, aquele que avisou, ridicularizado por décadas, que o Brasil seria pasteurizado pela inteligência bajuladora de Nova York e Paris. Em breve, farei um decoder inteiro só sobre o imbecil coletivo, mas por ora, saiba, estamos vivendo o que ele desenhou com precisão cirúrgica. A Globo, ela não recua, ela manobra, e essas demissões são só o sacrifício de peões para proteger o rei. Um xadrez onde o rei é o controle da narrativa, a rainha é a censura digital e os bispos são os togados do apocalipse, blindados por toga e vaidade. A prisão domiciliar de Bolsonaro não é justiça, é aviso, um recado aos vivos. Se você resistir, o próximo é você. O STF, versão tupiniquim da KGB, vai alegar desinformação para sufocar redes sociais. E o povo que se vire com memes, off-grids e orações, porque o caos vem de trem-bala. Prepare-se, até 2026 veremos uma Globo isentona, cuspindo neutralidade enquanto empurra o pacote completo do totalitarismo digital. O Pix, só o tutorial do CBDC. A censura, só o aquecimento. A resistência vem da roça, da mata, dos porões da internet e dos que ainda se recusam a lamber as botas da nova ordem. Então pausa o vídeo, prepara o café forte e segura no corrimão da realidade, porque hoje eu vou te deixar genuinamente preocupado. Prendam as crianças e escondam os passaportes. A ópera bufa da democracia brasileira ganhou mais um ato grotesco. No dia 4 de julho de 2025, data simbólica da independência dos Estados Unidos, mas aqui celebrada com tornozeleiras eletrônicas, o STF decidiu colocar Jair Bolsonaro de castigo no quarto, sem internet, sem visitas e com direito à humilhação nacional em cadeia global. Coincidência? Não. Resposta desesperada. Um dia, após manifestações massivas em todo o país, Alexandre de Moraes, mais conhecido nos bastidores do regime como Xande-Leide, o justiceiro de tarja preta, reagiu como todo animal acuado reage, mordeu o ar. Foi instinto, não estratégia. Tentou mostrar força, mas só escancarou fraqueza. A prisão domiciliar de Bolsonaro não foi um ato de justiça, foi um recado sujo, escrito com a caneta de censura e assinado com medo. Olavo de Carvalho já havia destrinchado essa patologia institucional em O Imbecil Coletivo. O Brasil é comandado por uma inteligência que trocou a razão por panfletos de Davos e a verdade por boletins da ONU. O STF, encabeçado por Moraes, é hoje o braço armado de Soros, do Fórum Econômico Mundial e da seita Bilderberg. Moraes não julga, ele executa, com toga e Twitter bloqueado. E esse teatrinho de racha entre Fachin e Xande-Leide? Balela. Pura cortina de fumaça para fingir democracia interna no tribunal mais autoritário desde os tempos do AI-5. Se há divergência, é de método, não de propósito. A missão é clara: manter o Brasil ajoelhado diante do altar globalista. Agora me digam, será que o sistema vai arriscar o próprio pescoço por causa de um soldado desgovernado? Claro que não.
Moraes, que vinha sendo premiado como cão de guarda do globalismo, agora pode se tornar o bode expiatório. Pesou a mão, foi guloso, talvez tenha exagerado nos remédios ou nos telefonemas desesperados para os operadores do andar de cima. A lei Magnitsky bateu na porta e ele não estava esperando o carteiro. O desespero transbordou em Brasília. Nem os ministrecos sabiam onde enfiar a cara. O jogo mudou e o pânico bateu. Enquanto isso, um tal de Arthur, da MB Live TV, decidiu fazer papel de bobo em rede nacional. De novo. Foi tentar enfrentar Paulo Figueiredo no ao vivo e saiu com o ego em frangalhos. Arrogância apaga-se à vista, Arthurzinho. A cena vai ecoar nos anais da vergonha. E Trump está revidando, com sanções, com tarifas, com recados explícitos. O objetivo é simples: pressionar o Brasil até que o sistema ceda e solte os presos políticos do 8 de janeiro, e talvez, quem sabe, conceda uma anistia protocolar a Bolsonaro. Mas isso não será feito por amor à justiça, será feito com a faca no pescoço, porque o regime, veja bem, não quer que o povo descubra que vive numa gaiola. A jaula tem que parecer spa. Se a população perceber que virou gado pronto para o abate, aí sim o pânico muda de lado. A Globo finge isenção, o STF simula legalidade e o povo finge que ainda tem escolha. É o teatro da estabilidade, onde a plateia paga o ingresso com suor e liberdade e o roteiro já foi escrito pelos tecnocratas de Davos. O que temos é um castelo de cartas molhadas prestes a ruir. Uma democracia de papel crepom em clima de carnaval fúnebre. A cada dia, a censura aumenta, o controle digital se fortalece e o brasileiro é empurrado para dentro da jaula tecnológica. O Pix, só o tutorial da prisão financeira que está vindo com a CBDC. Bolsonaro preso é só o ícone de uma narrativa que precisa manter a atenção no ponto certo, nem muito leve para o povo relaxar, nem tão pesada que provoque rebelião. A verdade é que, se Trump apertar ainda mais o torniquete, ou se os protestos saírem do controle, o sistema pode sim recuar um passo, sacrificando 1 ou 2 peões, para manter o rei no trono. É o velho truque: queima-se uma peça para preservar o tabuleiro. Olavo, com seu olhar cirúrgico, já denunciava isso. Não vivemos uma democracia plena, vivemos um campo de batalha entre soberania e subserviência. De um lado, Bolsonaro, Trump e o resquício de nações livres. Do outro, STF, ONGs internacionais, Fórum Econômico Mundial e todos os fantasmas pós-nacionais que querem te convencer de que o Brasil não deve pertencer aos brasileiros. E o pior ainda pode vir: protestos violentos com bandeiras falsas, infiltrados de black bloc, fogueiras em delegacias ou, por que não, alguma bomba providencial em prédio público. Tudo sob medida para justificar a bota do regime pisando em definitivo no teu pescoço. Até um atentado acidental contra algum membro da alta corte não está fora do cardápio do desespero. Não subestime um império em colapso, ele sempre escolhe morrer matando. Estamos no limite de uma crise fabricada. Um tropeço, um arranhão e a casca podre quebra. E o que sobra? Um país sem instituições, comandado por vaidosos, mentirosos e vendidos, todos prontos para vender a pátria por um pouco mais de verba de gabinete. Missão dada, missão cumprida. Sempre foi esse o lema. E se a missão for enterrar o Brasil em nome da nova ordem, pode ter certeza que tem muita gente no poder com a pá e o caixão prontos. Então, meu conselho: compre ouro, estoque bens de troca, e se sentir cheiro de fumaça, fuja, porque o regime não consegue controlar o país todo, mas pode queimar cidades inteiras para manter o trono. Se algo explodir, você terá 2 opções: ou sai do país, ou desaparece na multidão, porque quando a liberdade morre, não sobra nem coragem para gritar. O Brasil já é um laboratório de controle, e os cientistas sociais do globalismo estão testando os limites. Pix é o aperitivo, CBDC será o chicote. Soros financia a divisão. Bilderberg dita o alinhamento. Schwab prepara a coleira digital. Crises não são tragédias, são ferramentas. Pandemias, mudanças climáticas, guerras, atentados, tudo pode ser usado para justificar mais controle. A vacina de mRNA, vendida como milagre, agora mostra sua verdadeira face. Efeitos colaterais que não cabem nos rodapés das reportagens. E a ética, a moral, a verdade? Essas já foram enterradas nos porões da pós-verdade. O Brasil vive sob censura digital, prisão política e manipulação total. E você ainda acha que estamos em uma democracia? E assim seguimos para o grande finale dessa distopia anunciada. Até 2026, o Banco Central, ajoelhado diante do altar de Davos, vai transformar o Pix, esse trote financeiro disfarçado de inovação, na CBDC, uma coleira digital embalada com o lacinho da inclusão financeira.
Soros, com seus cheques sem fundo moral, vai enfiar ainda mais dinheiro nas ONGs, que atuam como bombas de dispersão ideológica, dividindo o Brasil entre abortistas e conservadores, fluidos e rígidos, racionais e lacradores. A prisão de Bolsonaro será o pôster oficial da nova cruzada contra o populismo, enquanto o Clube Bilderberg prepara o cerco final a Trump e seus aliados com o zelo de inquisidores modernos. Tudo muito limpo, muito democrático, com carimbos da ONU e hashtags em inglês. A única esperança? Uma união improvável, quase mística, entre brasileiros que ainda pensam com o cérebro e não com o feed de Instagram. A resistência, se vier, será orgânica, descentralizada e desprovida das bandeiras idiotas que o sistema adora distribuir para polarizar tudo. Ou o povo entende que a luta é contra o globalismo ou morre abraçado à própria ignorância. A guerra entre Rússia e Estados Unidos, esse reality show nuclear com roteiro globalista, é o pretexto perfeito para empurrar um governo único, digital e irreversível. Olavo de Carvalho já avisava: toda crise internacional é um balé macabro coreografado para desintegrar soberanias. Os Estados Unidos têm suas cartas secretas, HARP, armas escalares, as ditas armas de energia direta e um pentágono que parece saído de um episódio de Arquivo X. Não se enganem, a arrogância de Donald Trump pode estar ancorada em um outro projeto Manhattan de escala galáctica. Armas que a imaginação não sonha, como ele mesmo já andou alardeando. Não duvide. Mas claro, se a Rússia mandar os hipersônicos, algum míssil escapa dos discos voadores do Pentágono e cai em solo americano. E assim mesmo, qualquer detonação nuclear criará um caos econômico sem precedentes no mundo. A Rússia aposta em mísseis hipersônicos e na sombra dos BRICS. E o Brasil? O Brasil está ali, no meio do tiroteio, vendendo soja e esperança, sem saber se acorda amanhã com o dólar a R$ 10 ou com o feijão a preço de filé mignon. A prisão domiciliar de Bolsonaro é um peão sacrificado nesse jogo de titãs. Trump joga duro, impõe tarifas, pressiona por anistia, o STF responde com tornozeleira, censura digital e a velha narrativa de ameaça à democracia. E se a guerra escalar? A economia global colapsa e o Brasil, sempre atrasado, sofre antes de todo mundo. Com diesel russo, 64% importado, cortado, o agronegócio, que sustenta o PIB e vota com a direita, será estrangulado. Para o profeta, Olavo, isso não é só incompetência, é doença cultural. A elite brasileira, eternamente refém do modismo importado, entrega o país em troca de um convite para jantar em Genebra. E aí vem o grande truque dos mágicos da destruição: usar o caos para impor a ordem deles. A moeda digital aparecerá como salvação, e o povo, entre um arroz de R$ 30 e um corte de energia, aceitará o controle digital com gratidão bovina. E se tudo der errado, vem a cartada final: um evento de falsa bandeira, protestos com infiltrados pagos. Lembram dos Black Blocs? Pois é, versão atualizada. E que tal uma bomba de verdade, estrategicamente instalada num prédio oficial do regime? Um atentado conveniente, supostamente contra algum ministro de toga perfumada. Não é simbólico, é tática pura. Criar pânico, justificar o lockdown final e apertar de vez o torniquete da repressão. Aí, amiguinhos, o regime vai rugir como 10 xandões descontrolados. Pode esperar o pior do pior. Essas crápulas vão sair prendendo todo mundo que postar um batom fora do lugar. Estão entendendo? Uma democracia de fachada não sustenta uma falsa bandeira. Por isso a máscara vai cair com força. Se o povo não se organizar para reestruturar de baixo para cima as instituições e chutar esses representantes de si mesmo, o Brasil vai descer a ladeira abaixo, e rápido. Esquece Venezuela. Vai ficar pior que Cuba, versão tropical de 1984, com rede social censurada e Pix rastreado. E o Molusco? Continua peitando os Estados Unidos como se tivesse a bomba atômica no bolso, ou talvez a cachaça na cabeça. Isso não vai dar ruim para ele, nem para os ministros de toga gourmet, nem para os parasitas que continuam mamando no regime com sorriso de gravata e rabo preso. Vai dar ruim para o povão, para quem não tem mamata, nem foro, nem blindagem. A coisa está tão grave que arrepia. Eu, sinceramente, estou roendo as unhas e parece que o povo ainda está achando que é exagero. Não é. O abismo está logo ali, piscando luz vermelha, e os canalhas estão acelerando. Um estado de exceção com a bênção da ciência e o selo da sustentabilidade. A elite? Já estará de malas prontas, bases subterrâneas nos Estados Unidos, refúgios nas montanhas suíças. E você? Vai ficar aqui, bancando o otário, enquanto eles tocam violino na sacada do Titanic.
A censura será vendida como segurança, a fome como transição ecológica, a obediência como responsabilidade social, e a moeda digital será seu guia espiritual rumo à servidão plena. Mas ainda há faíscas, comunidades rurais, off-grid, gente que não lê a Folha nem confia no Jornal Nacional. Esses serão os hereges da nova era, os últimos a serem caçados, e talvez os primeiros a resistir. A prisão de Bolsonaro, sua proibição de usar redes sociais, é o epitáfio da autonomia política. Para Olavo, seria o exemplo vivo de como o sistema apaga toda a voz que ousa desafiar o dogma globalista. Trump ainda pode virar esse jogo. Ele é um wild card. Não joga pelos bonzinhos, mas joga contra os canalhas do fórum. Suas sanções não são altruísmo, são tática. Quer empurrar o Brasil contra os BRICS, forçar uma anistia e talvez salvar Bolsonaro, desde que Lula dance conforme a música. E se isso acontecer, o sistema vai chiar, criar crises, fingir catástrofes. Tudo para evitar que o povo veja que o rei está nu e que o rato está enjaulado. Mas anotem, a prisão de Bolsonaro enfraquece o homem, mas fortalece o símbolo. Ele vira mártir, e mártires não morrem, eles inflamam. Então, agora, vamos brincar de fazer umas previsões para os próximos anos. 1. Caos econômico. Dólar nas alturas, inflação nas nuvens, diesel faltando e agro quebrando. Desemprego nas alturas, crime rolando solto e o povo pagando o pato, a picanha e a conta do IPCA. 2. Anistia parcial. Se Trump apertar, o regime cede, mas com cálculo frio. Libera uns, sufoca outros. Bolsonaro, talvez solto, continuará em silêncio monitorado, atacado, talvez condenado a alguns anos em regime fechado, mas com a percha de golpista. Prever o futuro do Bolsonaro, só mãe de Ná neste cenário distópico. Isso é uma incógnita de 3 variáveis. Se eu tivesse que apostar, acho que ele vai acabar sendo morto pelo regime. 3. Avanço do globalismo. Um atentado de falsa bandeira abala o cenário político local e o regime assume total controle. PIX virando CBDC, rastreabilidade total, liberdade zero. E tudo isso chamado de estabilidade social e manutenção da lei e da ordem. Ai, acabou o Brasil. Pode fazer as malas mesmo ou ficar a pátria livre. Já sabemos. 4. Guerra e crise. Brasil colateral, dividido entre a China e o Ocidente, sem rumo e sem vergonha. A luta vira sobrevivência. 5. Eleições de 2026. Lula tentará um 4º mandato empurrado por narrativas, manipulações e censura e até urnas mágicas empurrando o candidato do sistema, dificilmente o Bolsonaro, mesmo que ele esteja solto. Do outro lado, um Tarcísio apoiado pelos globalistas, o Eduardo, mesmo que apoiado por Trump, é quase impossível, o regime não vai aceitar porque isso implodiria de uma vez o PT. O Eduardo é bem diferente do seu pai e certamente vai exterminar o regime por meio de estruturação legal, investigação de crimes contra a humanidade, controle da corrupção e gozará do apoio popular. Sonho impossível. E o final? O final depende de você. Porque, como disse Olavo de Carvalho, o globalismo só vence quando você abdica da sua razão. A prisão de Bolsonaro é um teste. Desligue a TV, rejeite o consenso, fuja do coro dos imbecis e lute pela verdade, pela liberdade, por um Brasil que ainda respira. Até a próxima. Decoder Talks. Missão dada. Missão acordada.